Hoje vou trazer um resumo da mecânica do silêncio do bardo RPG, utilizando como base a ficha de personagem. À primeira vista, sei que pode parecer algo complexo e detalhado, e de fato é. No entanto, a estrutura principal do jogo é simples. A complexidade ao entorno é opcional e serve como suporte para ser utilizada, a depender do cenário da aventura. Vamos para o vídeo. São 3 fichas ao todo, todas automatizadas. Para que essa automação funcione corretamente no celular, é necessário o aplicativo Adobe Acrobat, que é gratuito. A estrutura principal do jogo começa com a composição do personagem, e o ponto central disso são os atributos. Eles são a mecânica mais importante do sistema, pois influenciam todos os outros aspectos do personagem, sejam físicos, mentais ou vitais. Os atributos funcionam como o núcleo do personagem, condicionando todos os demais conhecimentos. Na maioria das raças, o nível máximo que um atributo pode atingir é 20. Em seguida, temos os grupos de conhecimento, que determinam a chance de sucesso do personagem em diferentes ações. Esses conhecimentos derivam diretamente de atributos específicos e são divididos em 2 grupos: maestrias e habilidades. As maestrias referem-se ao domínio do personagem em armas de combate e são separadas em 2 classes. As maestrias de combate, que vêm do atributo combate, abrangem briga, armas de combate curto, armas curtas, armas longas e escudos. Já as maestrias de pontaria, derivadas do atributo pontaria, incluem arremesso, arquearia, besta, estilingue e bumerangue. Tanto maestrias quanto habilidades possuem graduações, que são níveis de conhecimento que variam de +1 a +5. Essa graduação, somada ao atributo base, gera o chamado nível de habilidade, NH. Por exemplo, se um personagem tem 10 em combate e graduação +3 em briga, seu NH em briga seria 13. Assim, um resultado de 13 ou menos em uma rolagem de dado seria um sucesso. É importante lembrar que, no silêncio do bardo RPG, as rolagens são feitas com um D20, e os menores resultados são os mais favoráveis. O segundo grupo de conhecimento são as habilidades, que funcionam de forma semelhante às maestrias, com graduações que variam de +1 a +5. No entanto, as habilidades envolvem conhecimentos gerais e derivam principalmente de 3 atributos: agilidade, como acrobacia, corrida, furtividade e cavalgar; inteligência, como alfabetização, químico, medicina e artesão ferreiro; e carisma, como lábia, comércio e liderança. Caso um personagem não possua uma maestria ou habilidade específica, ele ainda pode tentar realizá-la. No entanto, haverá um redutor de dificuldade associado à maestria ou habilidade em questão. Nesse caso, o personagem utilizaria o atributo base correspondente à ação, mas com um redutor de dificuldade, que geralmente varia de -3 a -7, dependendo da complexidade do conhecimento. Outro componente importante de um personagem são os talentos e desvantagens. Os talentos se dividem em 3 tipos: talento racial, talento natural e talento aprimorado. Eles representam características passivas do personagem. Desses 3, apenas os talentos aprimorados podem ser melhorados ao longo da aventura por meios naturais. As desvantagens, por outro lado, são condições negativas que afetam o personagem e também se dividem em 3 categorias: mental, comportamental e física. Em regra, escolher uma desvantagem é opcional na criação do personagem. Ao optar por uma desvantagem, o jogador recebe pontos de sabedoria extras que podem ser usados para aprimorar outros aspectos do personagem. Agora vamos abordar alguns outros aspectos gerais da ficha de personagem. Lembrando que, para se aprofundar nos conceitos e entender os detalhes, é essencial ler o livro de regras. Na parte superior da ficha, temos nível, aparência, experiência e sabedoria. O nível é um fator multiplicador importante. Quanto maior o nível do personagem, mais pontos de vida, mana e outros aspectos ele terá. O personagem evolui de nível acumulando pontos de experiência. A aparência refere-se à beleza do personagem e pode ser definida durante a criação. Quanto melhor a aparência, maior o bônus em interações sociais e situações que envolvam o carisma. Os pontos de experiência são obtidos durante missões e eventos. Quando o jogador acumula uma certa quantidade, pode aumentar o nível de seu personagem. Os pontos de sabedoria são recursos valiosos no jogo, usados para adquirir novos conhecimentos, como maestrias, habilidades e especializações.
Para personagens arcanos, esses pontos também podem ser usados para aprender magias. Nessa faixa branca da ficha, podemos escrever um breve resumo sobre a história do personagem. Logo abaixo, temos os aspectos vitais, que incluem mana, vida e vigor. O cálculo desses parâmetros é explicado detalhadamente no livro de regras, mas de forma resumida, eles são a soma de 2 atributos. Por exemplo, para determinar os pontos de vida, somam-se força e vitalidade, multiplicados pelo nível do personagem. As defesas ativas se dividem em 2 tipos: defesas físicas e defesas mágicas. As defesas físicas incluem aparar, esquiva e bloqueio, enquanto as defesas mágicas envolvem evasiva, contenção e resistência mágica. Essas defesas são usadas exclusivamente em combate, e o valor indicado na ficha define o parâmetro de sucesso. Um resultado igual ou inferior ao valor de defesa significa sucesso na proteção. No topo da ficha, encontramos os pontos de dedicação, que são opcionais e funcionam de forma semelhante aos pontos de sabedoria. Eles podem ser adquiridos quando o personagem realiza feitos grandiosos, como uma ação crítica, recompensando ações excepcionais. Outra maneira de obtê-los é por meio de leitura. Os aspectos mentais são opcionais no jogo, com exceção de percepção, que é inerente a todos os personagens, e reflexo, que está ligado à velocidade de reação e à capacidade de acompanhar o inimigo. Reflexo é especialmente útil em aventuras com superpoderes. Já os aspectos físicos incluem dano natural, velocidade básica, deslocamento e força bruta. O dano natural representa a força que o personagem aplica em um ataque físico. Esse valor é somado ao dano da arma para calcular o total do ataque. A velocidade básica e deslocamento referem-se à distância que o personagem pode se mover por turno. Embora ambos representem a movimentação, deslocamento é arredondado para facilitar o uso em grids. A força bruta indica a capacidade máxima do personagem de erguer algo pesado. O personagem não pode levantar nada que exceda esse valor. Na parte inferior da ficha, encontramos os equipamentos e armamentos, que representam o que o personagem está carregando no momento. Os equipamentos são divididos por partes do corpo: cabeça, pescoço, braços, torso, coxas e pernas. Cada peça de armadura oferece um grau de proteção. Quando essa proteção é rompida, o dano que excede a resistência a dano da armadura é subtraído diretamente da vida do personagem. Por exemplo, se o personagem tem uma resistência a dano de 10 no torso e recebe um ataque de 20 de dano, 10 pontos serão absorvidos pela armadura e os outros 10 serão retirados dos pontos de vida. Quanto aos armamentos, um personagem pode carregar uma arma principal, uma arma secundária, 2 armas de apoio e uma arma de longa distância. Nesse campo da ficha, o jogador deve preencher o nome da arma, seu dano, resistência, peso e qualquer efeito especial que ela possua. Para finalizar, na ficha 2, temos o inventário. Um personagem só pode utilizar o inventário se possuir uma mochila. Além disso, é possível carregar no máximo 10 itens, embora itens do mesmo tipo possam ocupar o mesmo espaço. Ao lado, temos o campo das especializações, que representa conhecimentos avançados em arte de combate ou marciais. Esse tipo de conhecimento pode ser adquirido gastando pontos de sabedoria. Já na terceira ficha, encontramos o campo de maestrias mágicas, que funcionam da mesma forma que as maestrias e habilidades, mas são voltadas exclusivamente para a magia. Existem 10 escolas de magia, e cada uma pode ser aprendida até o nível 5 de graduação. Esse valor é somado ao atributo base, no caso, o atributo de magia, formando o NH, nível de habilidade, daquela escola específica. Nos campos abaixo, temos o Grimório de Magia, que serve para anotar as magias que o personagem conhece. Um arcanista não pode se basear apenas no conhecimento da escola de magia. Ele também precisa de obter conhecimento mágico através de grimórios para realizar a manipulação mágica. Esse foi um resumo geral sobre os principais aspectos do jogo e o funcionamento da ficha de personagem. Se você tiver alguma dúvida, entre em contato conosco ou participe do nosso grupo no Telegram, onde esclareceremos suas questões.